Apocalipse 2, do 1 ao 7. Amém? Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos conduz enquanto abrimos o texto bíblico, de maneira que a gente possa ouvir a Tua voz, de maneira que a gente possa ter o nosso amor por Ti renovado. E que assim, ó Pai, tenhamos um encontro contigo precioso por meio da exposição e aplicação da Tua palavra. Nos dirige, oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos começando hoje uma nova série. Ela chama Inbox. E nós vamos passar os próximos 6 domingos, estudando as 7 cartas que foram enviadas pelo Senhor Jesus Cristo, por meio de João, para as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor. E essa é uma série muito especial para mim, pelo menos, e eu estou muito empolgado para essa série, porque essa série ela fala muito acerca da vida da igreja. E uma igreja, uma comunidade que está nascendo como a nossa, precisa ouvir essa mensagem. Precisa entender o que o Senhor Jesus Cristo disse para essas igrejas, porque essas igrejas, embora tenham sido igrejas históricas, que tiveram um tempo, tinha prédio e era um povo real, essas 7 igrejas elas representam a totalidade das igrejas e das comunidades cristãs que existem sobre toda a terra. Por isso que são 7. 7 na Escritura é o número da perfeição. Então, como disse, embora sejam igrejas reais, igrejas que de fato existiram lá durante o 1º século, essas igrejas elas representam as nossas igrejas, toda a totalidade do corpo do Senhor Jesus Cristo. E essas igrejas, elas então falam dos dilemas que essas igrejas, que cada igreja, cada comunidade enfrenta. Essas igrejas, elas mostram as virtudes que algumas dessas igrejas históricas têm. Enfim, essas cartas, elas são muito especiais. Agora, deixe-me colocar uma coisa para você. Eu acho que se você nasceu de 1990 para frente, você não sabe o que é uma carta. Você não sabe, desculpa ofender você, mas você não sabe. Eu tenho a suspeita de que você sequer enviou uma carta para alguém. Eu acho que a única coisa que você fez, talvez, foi receber uma carta do banco que dizia assim, carta, mas na verdade era o extrato bancário. Por quê? Porque a gente não usa mais carta, a gente não sabe mais o que é uma carta, a gente não entende mais o que significa receber uma carta e a preciosidade que é você olhar na sua caixa de correio. A gente tinha isso, acredite, tá? E ter uma carta de alguém especial lá para nós. Você não sabe, talvez, o que isso significa, mas deixa eu falar, isso é uma coisa extremamente especial.
E ainda bem que a minha esposa não está por aqui, deixe-me contar uma história para você. Antes de eu casar com a Isabela, e a Isabela é um presente de Deus sobremedida e de graça na minha vida, eu fiquei meio apaixonadinho num período da adolescência por uma menina que morava em Roraima. Eu já tinha me mudado, lembra? Eu morei em Roraima e tal, e aí a gente voltou para São Paulo, depois que meu pai teve o ministério dele lá em Roraima, a gente veio para São Paulo, só que eu voltei meio apaixonadinho por uma menina lá de Roraima. E como era especial receber uma carta. Porque na época o ICQ, a internet lá, que era o sonzinho do gato batendo na panela de pressão, e enfim, essas coisas, elas eram, nem todo mundo tinha acesso fácil a essas coisas. Ainda mais uma pessoa que estava lá em Roraima. Então, como é que a gente se comunicava? Por carta. E aí eu lembro que eu lá, com 15 anos de idade, apaixonado pela menina lá, coitado de mim, recebi uma carta. E a carta, assim, dizia: Oi, Isaac. Eu existo para essa menina. Ela sabe meu nome. Tudo bem? Ela está interessada em mim. Nesse mundo e de novo, eu não quero parecer aqui alguém que é contrário aos nossos desenvolvimentos modernos, mas hoje a gente perdeu um pouquinho disso. Hoje, como dizem, né, tem até um ditado que em dias de WhatsApp receber um telefonema é milagre, né? Então, a gente não sabe mais o que uma carta, o objeto em si, ele é carregado de uma série de afeições. Uma carta em si está carregada de uma série de sentimentos que hoje em dia a gente não consegue mais medir por meio das mensagens que a gente recebe no celular, ou no computador, ou no e-mail, ou seja lá o que for. Eu queria que você olhasse para essa série que a gente vai ter como cartas que foram escritas de maneira muito especial. Porque primeiro elas são escritas e foram ditadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor da sua igreja, e Ele as escreveu para a sua noiva. Ele escreveu estas cartas para a sua noiva, a igreja dele. Então eu queria que você tivesse esse sentimento que eu estou tendo, até me preparando para a gente ter esse tempo aqui para falar e estudar essas cartas junto com vocês aqui, porque essas cartas são extremamente importantes. Eu tenho muita expectativa daquilo que Deus vai falar para nós. Agora, para a gente entender isso que a gente acabou de ler, que o Bruno nos dirigiu na leitura, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico do que está acontecendo aqui. E se você um dia fizer uma pesquisazinha, você vai descobrir que nesses dias ali, entre o início da década de 80 do primeiro século até mais ou menos a metade da década de 90 do primeiro século, você tem entre 80 e 96, 97, reinou um imperador chamado Domiciano. E esse imperador, ele era um indivíduo extremamente sanguinário. Um homem de sangue, um homem que perseguiu a igreja de maneira brutal. Nesse período, a igreja estava começando a encontrar sua forma. O último dos apóstolos, João, ele ainda está vivo, mas já está bem velhinho, já passou dos 80. E então você tem lá o Domiciano estendendo uma perseguição sobre toda a igreja cristã no império. E o Domiciano, ele fez o seguinte, ele exilou o apóstolo João numa ilha, lá no mar Egeu, lá em Pátimos. Exilou ele lá. E o apóstolo João, então, ele foi exilado naquela ilha, e com mais ou menos entre 85 e 90 anos de idade, o seu trabalho naquela ilha era quebrar pedra. Na ilha de Pátimos, o velhinho foi exilado. O grande patriarca, era o último dos apóstolos ainda vivo, foi enviado para Pátimos para quebrar pedra, trabalhar numa mina. E ali naquele ambiente, João, então, ali naquela ilha, João, ele começa a receber essas visões que compõem todo o livro de Apocalipse.
E a primeira das visões que João recebe é a visão do Cristo glorificado. Não é mais... Domingo passado eu falei sobre isso, quando a gente começou o culto. João não viu aquele cordeiro imolado, sofredor. Ele viu o leão de glória. Ele viu aquele que tem um cabelo branco, como a lã da neve. Ele viu aquele cuja boca, o som da sua voz é de muitas águas, cuja da boca sai uma espada de 2 gumes. Ele viu o rei poderoso. E eu fico imaginando como isso deve ter sido um objeto e uma visão extremamente consoladora para João, ali no exílio, sendo tratado como escravo. Ele viu o Rei da Glória. Ele viu aquele todo-poderoso e soberano. Está sofrendo? Quero dizer para você que a visão do Cristo glorioso vai ajudar você a enfrentar as pedras que você quebra nessa vida. Agora, depois dele ver esse Cristo glorioso apareceu para ele e falou: eu quero que você escreva cartas para 7 igrejas. As 7 igrejas que estão ali na Ásia Menor, que hoje você conhece como Turquia. Porque o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, como ele vai se apresentar aqui no versículo 1, ele diz assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. É assim que o Senhor Jesus Cristo se apresenta, ele é apresentado para nós. As 7 estrelas aqui, o versículo 20 do capítulo 1, explica para nós quem são essas 7 estrelas e esses 7 candelabros. O versículo 20 diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Aí ele diz quem são. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os mensageiros, os pastores. Jesus tem os pastores das suas igrejas, ou da sua igreja, na sua mão, debaixo do seu domínio e controle. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Em outras palavras, essa visão é que o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como aquele que domina e sabe quem são os líderes de cada igreja. E isso pega bastante para mim. Mas ele anda no meio das igrejas. Eu queria que você tivesse essa percepção hoje, do Senhor Jesus Cristo glorioso, que anda no meio da sua igreja. Ele anda no meio dos candelabros. E por que é importante a gente contemplar isso? Porque a gente vive uma época de um cristianismo como se Deus, ou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o objeto da nossa adoração, fosse um elemento distante, fosse uma pessoa distante, que não está nem aí com o que está acontecendo na nossa igreja. O Senhor Jesus Cristo anda no meio dos 7 candelabros. Ele sabe exatamente o que está acontecendo em cada uma das suas igrejas. Ele sabe. É por isso que ele pode dizer assim: conheço as tuas obras, igreja. Porque ele está lá dentro. Ele anda no meio da igreja. Ele sabe o que está acontecendo. Por isso ele pode dizer: eu conheço. Eu sei bem o que está passando. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que, porque o Senhor Jesus Cristo anda no meio das suas igrejas, igrejas nunca poderão ser falsas para Jesus ou querer enganar o Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente tenta querer enganar Jesus, né? A gente quer viver uma espiritualidade meio artificial. A gente quer viver uma vida cristã artificial, achando que Jesus ele está distante, que Jesus não tem nada a ver com a minha vida. E então a gente vive um cristianismo artificial, a gente vive uma vida espiritual artificial, a gente vive uma vida comunitária artificial, como se o Senhor Jesus Cristo ele não andasse no meio da sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja e ele sabe muito bem quem são os seus líderes. Os anjos, os mensageiros, os pastores de cada igreja, ele sabe quem são. Agora, a primeira carta que a gente tem diante de nós é a carta que foi escrita para a igreja de Éfeso.
E Éfeso é uma igreja, uma cidade e uma igreja extremamente interessante. E muito provavelmente pelo fato dela aparecer em primeiro lugar, é porque de fato Éfeso, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha proeminência. Não era aquela igreja do bairrinho, era aquela igreja central, sabe? Aquela igreja que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu falar, igreja da cidade. Era uma igreja urbana. Estava lá na cidade de Éfeso. E essa igreja, ela aparece em primeiro lugar porque o Senhor Jesus Cristo tem uma mensagem extremamente importante para eles. Agora, para a gente entender a mensagem, a gente precisa entender a cidade onde essa igreja se localizava. E essa cidade, ela era muito interessante, porque essa cidade, ela era um centro cultural, um centro mercadológico, um centro filosófico, um centro em todos os sentidos. Era um grande centro ali na Ásia Menor. Embora aparentemente Pérgamo ou Corinto eventualmente fosse considerada a capital política daquela região, Éfeso, sem sombra de dúvidas, era a cidade mais importante. Era a cidade que mais brilhava. Inclusive, nos dias de Trajano, a cidade de Éfeso, ela era chamada Luminásia. Sabe o que quer dizer Luminásia? A luz da Ásia. Era uma cidade extremamente importante. A história nos conta que ali na cidade de Éfeso tinha um porto, talvez o maior porto daquela região, que era a rota obrigatória de todo navegante que vinha do lado ocidental para o lado oriental do império e do lado oriental para o lado ocidental do império. Se você estava navegando no império, você tinha que parar em Éfeso. Isso fez com que a cidade de Éfeso florescesse. Isso fez com que o mercado de Éfeso florescesse. Porque dali vai importação e dali vem importação e dali vai exportação. A cidade cresceu, a cidade era rica. Em Éfeso acontecia jogos anuais, que eles eram tão grandes e tão competitivos e tão importantes, que eles só eram comparados aos Jogos Olímpicos que aconteciam em Atenas. Éfeso também era um centro cultural, porque ali você tinha pensadores, filósofos, você tinha dramaturgos, você tinha indivíduos. A vida cultural em Éfeso, ela era efervescente. E o ponto alto de Éfeso era o grande templo de Ártemis, ou o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ali no templo de Diana, ou no templo de Ártemis, acontecia um culto pagão, recheado de sexo, recheado de imoralidade, recheado de todo tipo de devassidão. Ali naquele templo também tinha o banco, porque a religião de Éfeso, a religião de Diana, não somente era uma religião que promovia promiscuidade, mas promovia uma tal prosperidade. Então, os tesouros da cidade ficavam dentro do templo de Diana, porque aquela região dava lucro, prometia prosperidade, prometia bênção, dá 10 que Deus te dá 1000. Não há nada de novo debaixo do sol, já disse o sábio Salomão. E no meio dessa bagunça, ou dessa grande coisa que era Éfeso, tinha um povo interessantíssimo ali. Uma igreja sensacional, que surgiu graças ao ministério de Áquila e Priscila, que foram expulsos de Roma por serem fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E então eles chegaram em Éfeso e ali começaram a igreja de Éfeso. Ou seja, é uma igreja que começou bem, tinha uma liderança forte, tinha uma liderança extremamente interessante, porque ali naquela igreja passaram as grandes estrelas do mundo gospel. Primeiro Áquila e Priscila. Logo em seguida, o texto lá de Atos, no capítulo 18, vai dizer para nós que depois chegou um cara lá, PhD em teologia, pela Universidade de Alexandria, chamado Apolo, sofisticadíssimo. Também foi líder ali em Éfeso.
dominava o Antigo Testamento como ninguém, sabia de acontecia. O grande problema dele é que ele precisou ser discipulado ali por Áquila e Priscila, porque quando ele chegou em Éfeso, ele conhecia somente o batismo de João Batista e não conhecia o Evangelho do Senhor Jesus. Mas era um homem sofisticado, ou seja, naquela igreja, o pregador era um homem de potência, era aquele pregador eloquente, que as multidões se reuniam para querer ouvir, o Apolo. Mais tarde passaram por lá Paulo, e Paulo ficou ali 3 anos, treinando os presbíteros daquela igreja. Imagina, eu quero conversar agora com os seminaristas, imagina o seu professor do seminário ser o grande apóstolo Paulo, imagina o tipo de líder que aquela igreja formava. Imagina a liderança dessa igreja. O texto de Atos 20 nos diz que quando Paulo se despediu desses presbíteros que ali eles foram treinados na igreja de Éfeso, eles choraram amargamente a saída de Paulo. Porque eram indivíduos que amavam Paulo e foram treinados por Paulo, ou seja, era uma igreja que tinha e acontecia. Depois Tíquico, companheiro de Paulo, discipulado pelo próprio Paulo, foi pastor também ali em Éfeso. Timóteo, o maior dos discípulos de Paulo, foi pastor da igreja de Éfeso. E finalmente, depois que Jerusalém foi destruída no ano 70, ninguém menos do que o apóstolo João chegou ali em Éfeso e assumiu o patriarcado de todas as igrejas cristãs a partir de Éfeso. Ou seja, Éfeso era uma igreja cheia de recursos. Era uma igreja teológica. Era uma igreja doutrinária. Era uma igreja que as grandes estrelas passavam por lá. Eu lembro que nos anos em que meu pai, ele pastoreou a cidade lá em Roraima, lá em Boa Vista, promoveram uma conferência e levaram o Dr. Shedd para lá, para Roraima. Não cabia na igreja. Por quê? Porque o Dr. Shedd foi falar, né? O Dr. Shedd, ele é meio que o nosso santo evangélico, né? Agora, depois que morreu, tem gente até que ora para ele, eu imagino. Então, o Dr. Shedd, ele foi, eu lembro que ele foi para Roraima, a igreja apinhada. Aí é interessante que naqueles anos a fama da nossa igreja lá em Boa Vista era essa fama, porque o pastor lá da igreja, ele convida os grandes estrelas para ir falar lá na igreja central de Boa Vista. Éfeso. E o Senhor Jesus Cristo escreve para eles dizendo: eu conheço, versículo 2, as tuas obras. Eu sei muito bem o que está rolando aí. E você tem coisas muito positivas, povo de Éfeso. Vocês, olha só, vocês têm um trabalho árduo. Eu conheço o trabalho árduo de vocês, diz o Senhor Jesus. Em outras palavras, o povo de Éfeso e a igreja de Éfeso era uma igreja laboriosa. Era uma igreja que trabalhava. E aqui a expressão grega, ela traz a ideia de um trabalho penoso, que custa, que caleja. Essa é a ideia. Um trabalho calejador. Um povo que não era preguiçoso. Um povo que falava, tem que fazer, vamos pôr a mão no arado, vamos pôr a mão no arado. Eu conheço o teu trabalho árduo. Um povo laborioso. Um povo cheio de vontade, de gana, de fazer e acontecer. E eu conheço a sua perseverança. Porque embora fosse um povo que era extremamente laborioso e não tinha preguiça e não tinha medo de se envolver com a obra do reino, lembre-se, eles estavam passando por constante perseguição. Porque desde o dia que Domiciano se levantou no trono, eles estão passando por perseguição, eles estão enfrentando oposição, eles não esmorecem eventualmente por causa da perseguição. E é interessante que essa expressão perseverança, ela traz exatamente essa ideia. Na língua grega ela é a junçãozinha de 2 palavrinhas que traz a ideia de se colocar debaixo de. E aí você tem o povo perseverando, embora no contexto de perseguição, embora no contexto pagão, embora no contexto que aquele contexto lá de Éfeso, é um povo extremamente laborioso e extremamente perseverante, que aguenta o tranco. Gente de fibra estava ali.
Gente que não amolecia por qualquer coisa. Não tinha crente mimimi na igreja de Éfeso. Sabe qual é o crente mimimi? Ah, pastor, aí qualquer coisa é mimimi. Aí como é mimimi. E fica mimimi. Crente mimimi não tinha em Éfeso. Pelo contrário, gente que perseverava. Gente que aceitava o tranco. Gente crente de fibra. Maratonistas espirituais. Ô, igreja boa essa, hein? Devia ser muito legal pastorear uma igreja dessa. Povo que está com vontade de trabalhar, que aceita ser calejado em nome do trabalho, da obra do Senhor. Gente que se esforça e gente que persevera ainda que esteja enfrentando adversidade. E olha só o que ele diz: eu sei que você não pode tolerar homens maus. Não somente uma igreja laboriosa, não somente uma igreja perseverante, uma igreja santa, porque ela é sensível ao pecado. Uma igreja que não tolera, tem sensibilidade ao pecado. Uma igreja que leva a sério a sua vida com Deus. E leva a sério a sua conduta diante de Deus, a ponto de não tolerar homens maus. E aqui a expressão, de novo, da língua original, traz a ideia de alguém que é totalmente retorcido. Eu não tolero esses. Que parece, mas não é. Igreja perseverante, igreja santa, povo que leva a Deus a sério. E não somente isso, não somente laboriosa, perseverante e santa, como disse, uma igreja teológica, afinal de contas, as grandes estrelas passaram lá. Na escola bíblica dominical da igreja de Éfeso, estava lá ensinando o apóstolo Paulo, estava lá ensinando o apóstolo João, estava lá ensinando Timóteo. Olha só. Tinha que ser teológica. Por que ela é teológica, pastor? Porque você pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Mas como assim? Isso não tem nada a ver com teologia. Claro que tem. É só gente que tem razão, só gente que conhece a Escritura, que tem profundidade teológica, consegue discernir se algum mensageiro é falso ou não. Se algum mensageiro é um mensageiro verdadeiro, que está proclamando de fato o evangelho verdadeiro ou não. Uma igreja teológica, que tinha substância teológica. Hoje em dia você pede para uns crentes abrirem sofonias, ele fala, hã? Abrem sofonias, hã? Sou o quê, pastor? Sofonias. Está na Bíblia. Abre aí. Sabe por que as igrejas hoje estão sendo engolidas por esse tal movimento apostólico? Porque não são capazes de discernir aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Deu para entender? A igreja hoje, ela é escrava e refém dos apóstolos modernos, dessa turma que diz que é arcanjo, que é patriarca, que é não sei o que, e barará, porque são um bando de nó cego. É isso. Porque como não tem senso crítico, não tem massa crítica, não conseguem discernir, como eles não pensam a vida e a igreja à luz da Escritura, chega qualquer um lá que bate uma carteira e fala, não, então beleza. Lá em Éfeso não, meu amigo, porque você colocaste à prova aqueles que são apóstolos e não são, e descobriu aqueles que eram impostores. É uma igreja que não seguia por vento de doutrina. É isso que eu estou querendo dizer para você. Não segue modinha. Sabe modinha? A modinha. E eu estou falando modinha assim de propósito, porque a gente vive da modinha gospel. Está na modinha assim, está na modinha assado, está na modinha sei lá o quê. Vamos seguir a modinha não sei de quem. Agora a nova modinha é todo mundo ficar plantando bananeira no culto. Aí faz o crente sem discernimento. Vamos ficar de 4 no palco e rugir como um leão, porque essa é a bênção e a unção do leão. Crente sem discernimento. Igreja teológica, que colocou à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são.
E o que eu acho sensacional, que para mim é a cereja no bolo. Ele diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Não existe espaço na igreja de Éfeso para agendas pessoais. Não existe espaço na igreja de Éfeso para isso. É tudo por causa de Cristo. Então você suporta o trabalho, persevera, persevera no meio da tribulação e da perseguição. Ah, não, porque assim eu vou ficar famoso. Eu lembro que nos meus dias de seminário, chegou um cara lá no seminário, ele falou assim, não, eu quero... no primeiro ano do seminário, ele falou assim, falou lá para o pastor, que era o nosso professor, falou assim, eu quero ser o próximo Billy Graham. Ele falou isso na hora errada, porque aí por causa disso ele virou o Billy para a gente. Então tá aí o Billy. Eu quero ser o próximo Billy Graham. Tem gente que serve para aparecer, e tem gente que serve para servir. Diz o Dr. Davi Cox. Ele fala isso, aquele que quer servir para aparecer, não serve. Então, o servo que não serve, não serve. Aqui ninguém serve para aparecer, ninguém serve para brilhar. Ninguém está nessa pegada de querer ser estrelinha de Jesus. Porque tudo que eles fazem é por causa do meu nome. Há uma igreja sem espaço para egos inflados e para agendas pessoais. Uma igreja profundamente bem resolvida com o seu ego. Que igreja! Que igreja! Versículo 6 vai falar para a gente que eles odeiam a prática dos nicolaítas. E quem é que são esses nicolaítas, pastor? Os nicolaítas eram uma turma bem interessante. É uma turma que eles misturavam devassidão, tá? Devassidão, com um negócio de prosperidade, com um negócio de um culto excêntrico, não estático, excêntrico. Era uma turma... É bem essa modinha. Outro dia eu descobri que tem uma modinha gospel andando por aí falando da tal da unção de Esther. E aqui é para você, irmã. O que é a unção de Esther? A unção de Esther é um negócio que é o seguinte: se você é bonita, use a sua beleza para ganhar para Jesus. Então tem aquele cara do mundão que está te chavecando, traz para a igreja, irmã. Usa a sua beleza. A Bíblia chama isso de defraudação. Mas o movimento gospel chama de unção de Esther. Ou seja, usando luxúria, lascívia, defraudação, como, não, isso nós estamos pregando o evangelho. Não há nada de novo debaixo do sol. Disse Salomão, os nicolaítas faziam isso há muito tempo atrás. Igreja dos nicolaítas. Tem um monte por aí que aceita a devassidão no meio do povo. Ah, não, o que importa é o amor de Jesus no nosso coração. Que não cuida das ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que não trata feridas. Igreja dos nicolaítas. Aí o que é interessante, o culto, os historiadores nos falam que o culto dos nicolaítas, acredite, eu não estou inventando isso, isso está na história, se você quiser depois as referências, a gente pode postar aí nas nossas redes sociais. Eles tinham um culto muito interessante. Eles pegavam poucas frases e ficavam repetindo elas várias vezes numa espécie de mantra. Você já viu os nossos louvores hoje? Já viu? Você canta 257 vezes, poderoso Deus, e Deus vai ser poderoso. É o culto dos nicolaítas. É isso que a história nos diz. É aquela coisa excêntrica, né? Ai, a minha espinha vai arrepiar. Essa igreja odeia isso. Éfeso odeia. E de novo, não estou dizendo para você que não tem espaço para a espinha arrepiar. Eu espero que sua espinha tenha arrepiado algumas vezes durante o louvor aqui. Eu espero que você tenha percebido a presença de Deus entre nós e Cristo andando no meio da sua igreja. Eu realmente espero. Agora, eu não estou falando, o que eu estou falando é a gente se conduzir a partir disso como se conduziam os nicolaítas. E de novo, gente, não tem nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. Os nicolaítas estão aí se dizendo evangélicos.
Não precisa nem ir no mundão. Vai em algumas igrejas evangélicas hoje e você vai perceber os nicolaítas fizeram escola. Agora, é uma igreja sensacional, mas é uma igreja que não é perfeita. Porque igreja perfeita não existe, gente. Igreja perfeita não existe. Igreja perfeita só existe nas páginas dos livros de teologia. Igreja perfeita só existe nas páginas dos livros de eclesiologia. Igreja perfeita só existe no mundo ideal. No mundo real não existe igreja perfeita. E aí deixa eu falar com vocês que estão chegando, gente, e essa turma de novos membros que a gente está recebendo, se você está achando que a Igreja Batista Urbana é perfeita, ela não é. Porque não existe igreja perfeita no chão desta terra. Porque enquanto a igreja for formada por pecadores, ela será imperfeita. Igreja perfeita é só depois da volta do Senhor Jesus Cristo. Aí ela será perfeita. E eu imagino que você já deve ter visto um monte de imperfeição vindo do estacionamento até aqui. E eu espero que você tenha visto, porque não temos a pretensão de passar a ideia de que nós somos perfeitos, porque nós não somos, porque a perfeição é uma utopia. Não somos perfeitos, nem queremos ser. É por isso que, embora tenha virtudes, tenho, porém, contra ti isto, povo de Éfeso. E isso daqui é uma coisa séria, que precisa ser ponderada, porque o Senhor Jesus Cristo, ele usa uma expressão aqui, tenho, porém, contra ti isto. Ele usa aquela expressão, corintiano conhece bem, os antes. É essa a expressão, eu sou teu ante, diz o Senhor Jesus. Eu tenho contra ti isso, eu me coloco na posição de teu inimigo por causa disso. Embora vocês sejam sensacionais, embora vocês sejam de fato uma igreja laboriosa, perseverante, teológica, santa, que não entrou na modinha, eu tenho isso contra você. E o que que você tem? O que que o Senhor Jesus Cristo tem contra essa igreja? Você abandonou o primeiro amor. E aí você deve estar pensando, lá vem o pastor falar sobre, eu quero voltar ao primeiro amor. E essa ideia que a gente tem da interpretação do texto, geralmente que a gente fala assim, o Senhor Jesus Cristo está querendo que a gente volte para aquele amor do início, de quando a gente se converteu, né? Normalmente é assim que a gente interpreta esse texto. Mas deixa eu dizer para você, não é essa a melhor interpretação do texto, penso eu. Porque se o Senhor Jesus Cristo está falando que a gente tem que voltar àquele amor, aquela paixão da época de quando a gente era recém-convertido, aquele mesmo período, embora fosse marcado de fato por uma paixão, por um fervor, por algo que consumia a gente, também era um período marcado por extrema ignorância, por extremo falta de domínio próprio, extremo falta de discernimento. O recém-convertido, embora tenha paixão, ele tem um monte de problema. E eu imagino que o Senhor Jesus Cristo não está falando que eu quero que vocês voltem a ser aqueles imaturos que vocês eram lá no início, embora vocês sejam alguém que ame. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Embora todo mundo pense isso hoje. O que o Senhor Jesus Cristo está falando? Ele está falando do primeiro amor não no sentido cronológico, ele está falando no sentido qualitativo. Você abandonou o teu melhor amor. Essa expressão é a mesma expressão que aparece lá na parábola do filho pródigo, quando o pai, ele diz assim, tragam as melhores roupas para este meu filho. Traz a primeira roupa. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele não está falando de uma época que a gente era ignorante, sem discernimento, mas ardia e pulava para Jesus, que nem as gazelas de Jesus hoje, né? Ele está falando, você deixou de entregar o teu melhor. Você deixou de entregar o teu melhor. O teu filé mignon não é mais me servir. O teu melhor amor não está mais vindo. Entrou no automático. A agenda está cheia. E porque a agenda ficou cheia, você botou no modo automático. E agora você vive no automático.
você não tem mais entregue o melhor amor. Por isso que Ele é primeiro, porque Ele é o melhor. Você não tem mais feito nada com o teu coração. Porque, de novo, é uma igreja que é extremamente cheia de recursos. Tem gente fantástica ali. Tem gente que tem habilidade ali. Tem gente que tem recurso financeiro ali. É uma igreja que é de ponta. Mas por causa disso, é uma igreja que entrou no automático. Por causa disso, é uma igreja que perdeu o tino e faz porque faz. Ah, tem um evento? Vamos fazer. Ah, tem a escola dominical? Vamos lá na escola dominical. Não tem mais vida naquilo que entrega. E isso é uma coisa seríssima, porque o Senhor Jesus Cristo fala, arrependa-se. Porque eu tenho um probleminha com isso tão grave, que se você não se arrepender, eu tirarei o seu candelabro do lugar dele. Sabe o que isso significa? Lembra que o candelabro é uma figura para a igreja? Então, eu vou acabar com vocês. Eu tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu vou acabar com vocês. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, e anote isso. É melhor que uma igreja não exista do que ela existir sem amor. É melhor que uma igreja simplesmente não surja, que um movimento de plantação não aconteça, se isso acontece sem amor. É melhor que uma igreja suma do mapa do que ela existir sem amor. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Isso é sério. Sabe por que isso é sério? Porque o amor é a identidade do cristão. Vocês serão conhecidos como meus discípulos, como minha igreja, se vocês amarem. Perdeu o amor, perdeu tudo. Ah, mas tem um ministério que são as multidões. Perdeu a razão de ser, perdeu a razão de ser. Ah, a gente alcança muita gente, a gente dá muita cesta básica. É melhor que vocês não existam do que vocês existirem sem amor, diz o Senhor Jesus. Por isso, arrependam-se. Arrependam-se. E aí eu queria convidar você para olhar para Jeremias no capítulo 2, porque esse texto, o Senhor Jesus Cristo está ecoando lá de Jeremias no capítulo 2. E Jeremias é um texto muito legal para a gente ponderar. Olha só o que diz Jeremias capítulo 2, eu vou ler o versículo 2, diz assim: eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Muito provavelmente o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma alusão a esse texto de Jeremias no capítulo 2, que muito provavelmente, e é com quase toda certeza, que o povo de Éfeso conhecia. Deixa eu falar uma coisa para você que foi aquilo que finalmente me fez querer a Isabela para ser a minha esposa. Você sabe, eu sou pastor, professor de teologia, eu não tenho dinheiro, é isso que significa. E aí quando a gente foi casar, decidimos casar, a Isabela, ela tinha os sonhos dela, né? Sonho que toda noiva tem, né? Tem um pessoal aí que vai casar, você sabe do que eu estou falando. Aqueles sonhos, não, porque eu quero que na minha festa tenha isso, e na minha festa tem aquilo, e na minha festa tem aquilo outro. Aí tem que ter o drone, agora está na moda ter drone na festa de casamento. Vai ter que ter isso e aquilo outro, enfim. Aí eu virei para a Isabela e falei, então amor, é o seguinte, eu quero muito casar com você, só que eu não tenho condições nenhuma de oferecer para você a possibilidade de ter esses negócios aí que toda noiva espera. E embora Deus tenha sido extremamente generoso com a gente, e realmente Ele tem sido, Ele não só foi na época do nosso casamento, até hoje Ele tem sido extremamente generoso, não dava, não tinha condição. Aí eu virei para a Isabela e falei, olha amor, não vai rolar esse negócio aí, isso daqui, pega a lista aí. A gente começou a cortar um monte de coisa. Aí eu estava com aquela sensação de que eu ia jogar um balde de água fria na Isabela, assim, daquele que ia fazer ela desanimar completamente. A Isabela virou para mim e falou assim, tá bom, amor. Eu não estou me preparando para um evento, eu estou me preparando para uma pessoa.
Eu não estou me preparando para um evento. Eu estou me preparando para uma pessoa. Isso é o primeiro amor. Independe do evento. É o melhor amor. Independe do movimento que acontece. Independe da teologia. Independe da... Eu estou me preparando para uma pessoa. Essa é a noiva apaixonada que dá o seu melhor. Não me interessa se vai ter isso ou se vai ter aquilo. O que me interessa é que eu estou indo para me encontrar com uma pessoa. Essa é a noiva apaixonada. É melhor ser assim do que não ser noiva. Porque noiva não sem paixão é uma contradição em termos. Uma noiva que não tem amor não é noiva. Porque só vale a pena ser noiva se estiver amando o seu noivo. Se quiser ir de fato ir para o altar com o noivo. Que quiser encontrar o noivo. Só vale a pena ser uma noiva se tiver amor no coração. Caso contrário, é uma personagem. Caso contrário, é uma contradição. Caso contrário, é uma mentira. É por isso que o Senhor Jesus Cristo diz: se vocês não mudarem e se arrependerem, eu vou tirar vocês, porque vocês não passam de uma mentira. Eu vou tirar o candelabro do lugar. E, gente, essa igreja que começou tão bem, foi exatamente isso que aconteceu com ela. Porque ela se tornou uma igreja no automático, de agenda cheia e sem amor. Sabe o que aconteceu? Anos mais tarde, essa igreja desapareceu do mapa. Exatamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha prometido. Porque é melhor não existir do que existir sem amor. É melhor não ser noiva do que ser uma noiva sem paixão. É melhor não estar e não ser, não aspirar, se não tiver disposição de amor. E aí a definição de amor que eu preciso dar para você é uma definição um pouquinho diferente. Para você entender, a gente vai caminhar para o final. A gente trata amor como se fosse sentimentalismo. Amor aceita qualquer coisa. Amor aceita qualquer coisa. Fala para tua esposa então que você vai sair para a balada próximo domingo, próximo sábado. Sabe o que tua esposa vai falar? Jamais. Porque amor não aceita qualquer coisa. O que aceita qualquer coisa é sentimentalismo, é mentira. Amor não aceita qualquer coisa. Agora, amor na Escritura é sacrifício. Amor na Escritura é sacrifício. Amor não é sentimento, amor não é retórica, amor não é nada disso. O que é amor? É sacrifício. É permitir ser colocado no estado da vulnerabilidade. De todos vocês, sabe quem é que pode me ferir mais? Isabela Pedroso, minha esposa. Você pode me machucar, me xingar, não sei o quê, já tem até apelidinhos para mim aí, depois que a gente começou a plantação, o pastor reformodinha, pastor não sei o quê, isso não me machuca. A pessoa que pode me machucar é a Isabela Pedroso, sabe por quê? Porque eu a amo. E porque eu a amo, eu estou vulnerável. Porque amar é se colocar no estado da vulnerabilidade. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que se você deseja fazer parte de uma igreja sem se permitir calejar as mãos, ferir o lombo, sem se permitir se colocar na condição da vulnerabilidade, não faça parte da igreja. Continue vivendo a modinha. Porque de fato você não vai ser ferido e não vai ser machucado. Mas porque você ama, você se abre para a vulnerabilidade. É melhor não existir do que existir sem amor. Essa é a mensagem do Senhor Jesus Cristo para a primeira igreja. Uma igreja laboriosa, uma igreja teológica, uma igreja perseverante, uma igreja cheia de requisitos, mas uma igreja que perdeu o essencial,
aquilo que lhe identificava enquanto comunidade. E por causa disso, uma igreja que de fato chegou à sua inexistência. Eu queria terminar dando um desafio para você. Simples. Pondera no seu coração. Que tipo de amor eu estou dando para o Senhor Jesus? Não é o primeiro que Ele quer, é o melhor. Não é aquele amor que, não, tudo é Jesus. É o melhor. E o melhor amor nos coloca na posição da vulnerabilidade. O melhor amor, ele nos coloca na posição de sacrifício. O melhor amor, ele é aquele amor que se prepara para a pessoa e não para o evento. Abaixe sua cabeça. Dá um tempo aí para você falar com seu Deus. Ponderar o que você tem feito. Quais são as coisas que você tem enfrentado na sua vida? Se de fato aquilo que você vive é o amor que o Senhor Jesus Cristo espera. Deixa entrar, deixa mexer, deixa abalar um pouquinho aí as tuas estruturas, porque senão não vale a pena. Deixa Deus incomodar mesmo. Eu imagino que você deva estar com essa sensação de pegou, incomodou. Deixa. Isso é bom. Isso a gente chama de Espírito Santo trabalhando na nossa vida. E faz essa oração, diz assim: Senhor, eu quero te entregar o meu melhor. Porque não basta ser só teológico, não basta ser só uma igreja e uma pessoa que tem atributos e recursos e tem uma série de coisas na mão. Eu quero ser alguém que ama, Pai. Eu quero ser aquele que ama profundamente. Eu quero ser aquele que está aberto ao sacrifício, que não tem medo de se expor vulneravelmente, porque quer ser uma igreja que te ama profundamente. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por essa primeira carta, que é toda cheia de afeição, toda cheia de sentimentos. E obrigado porque essa carta, ela fala pra gente, ela fala pra Igreja Batista Urbana. E é tão bom ouvir isso já no início. É tão bom saber que só vai valer a pena ser Igreja Batista Urbana se a gente for um povo que te ama com o melhor. Que te ame incondicionalmente. Que te ame de maneira profunda. Obrigado porque o Senhor anda em nosso meio. Obrigado porque nada foge do Teu controle e o Senhor conhece claramente todas as coisas que acontecem em nosso meio, que acontecem na nossa vida. Então a gente quer essa noite, Pai, voltar. A gente quer se arrepender. Primeiro porque a gente não tem dado o nosso melhor amor. E uma vez que arrependimento, Pai, pressupõe mudança de comportamento, de atitude, de mentalidade. A gente quer essa noite assumir, ó Pai, um compromisso contigo de cultivar o melhor amor, de viver para Ti, oferecer a Ti o nosso melhor amor. Porque não queremos ser, ó Pai, uma comunidade somente de agenda cheia, mas sem amor. Não queremos ser, ó Pai, um povo que simplesmente vive e entrou no automático. A gente quer ser, ó Pai, profundamente apaixonado por Ti. A gente quer Te amar de maneira profunda e viver isso na realidade. Então nos conduz e toca o nosso coração. Mexe com a gente hoje. Trabalha no nosso meio. Quebra onde precisa ser quebrado. Modela onde precisa ser modelado. De maneira, ó Pai, que a gente possa aprender com a lição da igreja de Éfeso. E nos ajuda, Pai. E nos conduz. Porque nós nos rendemos. E nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.